relação à próxima intervenção e como contexto, digamos, de abertura, eu diria que temos, digamos, passado nos últimos anos, um período de ajustamento negativo e de austeridade e forçada disciplina da economia dita normativa, o que tem que ser, o que deve ser feito. Mas agora, que opções temos para trilhar? Podemos manter-nos, digamos, encostados aqui à parede, prontos para o pelotão de fuzilamento, ou podemos aqui redefinir objetivos e estratégias e partir para outro patamar. Se permanece válida a genial intuição do Adam Smith, que os indivíduos, na busca dos seus interesses próprios, podem contribuir ao final do dia para promover interesses da sociedade no seu conjunto, a escassez dos recursos, o custo dos fatores de produção, a ponderação do equilíbrio e do interesse gerais, pedem, com certeza, com muita urgência, a redefinição de desígnio nacional, a reformulação do Estado-aparelho e do Estado-território, a reforma do sistema político e de representação substantiva, seguramente um outro tipo de governação e um novo figurino de intervenção na sociedade do ente-Estado. Parceiro, mais parceiro, árbitro, e eu, nesse sentido, daria a palavra ao Luís Oliveira Martins, com muito gosto, para que nos elucide sobre estas questões fundamentais. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentos a todos. O título da minha intervenção eu acho que é um bocadinho provocatório. Eu sou economista, sou académico e acho que a minha intervenção vai andar um bocadinho à volta de o que é que os académicos têm feito pouco e o que é que precisam de fazer mais para ajudar as novas gerações, de facto, a resolver os seus problemas e a sairmos desta crise na qual ainda estamos mergulhados. A minha intervenção vai se dividir em vários tópicos. Por um lado, a ciência económica e a sua relação com o campo político. Depois eu vou fazer uma análise muito breve de correntes de pensamento económico. Depois vou destacar um debate. Claro que isto é um debate de ideias. Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista económico, acredito que são as ideias essencialmente que regulam o mundo, não tanto os interesses, mas basicamente, normalmente as grandes rivalidades são as rivalidades das ideias. E eu queria destacar um grande debate que eu acho que se vai fazer, que é o debate entre a visão monetarista e a visão keynesiana, moderada. Depois, um quarto tópico, o que se pode efetivamente implementar em Portugal e na União Europeia, por isso reduzir à prática, vir das ideias para a prática e algumas conclusões relevantes. Bom, começando então pela relação entre a economia e o campo político. Bom, a economia, enfim, tem várias definições, eu não vou fazer aqui um tom de professor, naturalmente, mas é vista normalmente como o estudo da forma como se, enfim, afetam recursos escassos, enfim, as sociedades defrontam algumas escolhas difíceis para fazer em contexto de escassez e, por isso, muitas vezes a economia é definida como o estudo da forma como essas sociedades tomam as suas decisões em contexto de escassez. E, pessoalmente, eu acho que a economia e a ciência económica têm-se preocupado muito com a eficiência e com a produção, mas devem envolver-se claramente nos debates da justiça social e colocar a dignidade da pessoa humana no centro das suas preocupações. Aqui eu citaria o Papa Francisco, que muito recentemente disse que são necessários programas, mecanismos e processos orientados para uma melhor distribuição dos recursos, à criação de empregos e à promoção integral dos excluídos. Eu quase que diria que o Papa Francisco definiu a economia de uma maneira melhor do que múltiplos académicos, não é? Porque nós podíamos perfeitamente dizer que a ciência económica, no fundo, é a ciência que deve fornecer os tais programas, os mecanismos e os processos orientados para uma melhor distribuição dos recursos, para a criação dos empregos e para a promoção integral dos excluídos. Então, o que é que eu quero dizer nesta fase? Os académicos, os economistas que no fundo estão nas faculdades, os estudiosos, não se devem enfim, evitar a tentação de ficar na Torre de Marfim, mas devem claramente assumir a sua intervenção no espaço público e propor soluções para os problemas económicos e sociais. E, por outro lado, as ideias dos economistas devem ser, naturalmente, permanentemente testadas perante a realidade dos factos, não é? Temos que estar sempre a testar as nossas ideias e ver se, de facto, elas são sustentadas do ponto de vista empírico. Eu coloco aqui uma tabela que é um bocadinho, enfim, a sua análise completa seria um bocadinho fastidiosa para toda a gente aqui,
Mas esta tabela, basicamente, eu coloquei aqui com um objetivo, que é para, no fundo, chamar a atenção para o pluralismo científico que existe hoje em dia na economia. Há que desmitificar a ideia que os economistas pensam todos da mesma maneira. Há escolas de pensamento hoje em dia que promovem um debate muito ativo. Por exemplo, enfim, eu citei aqui 4, são talvez as 4 principais: os novos clássicos, os monetaristas, que estão aqui identificados como gradual monetarist, os keynesianos moderados e os keynesianos radicais. Vou só destacar alguns aspectos muito breves em relação a estas escolas. Por exemplo, em termos de mecanismo de mercado, funcionamento do mercado, que é esta primeira linha que está ali em cima, não é? Há aqui diferenças fundamentais. Por exemplo, os novos clássicos consideram que os mercados funcionam muito bem, ajustam muito depressa, e quando nós nos dirigimos mais para o lado keynesiano, vemos que há muito mais pessimismo sobre esta velocidade de adaptação associada ao mecanismo de mercado. Outro aspecto que eu acho que é relevante aqui nas ideias económicas é como é que se atinge o pleno emprego, não é? Por exemplo, uma visão clássica, novos clássicos consideram que uma economia de mercado nunca se vai afastar muito do pleno emprego, enquanto que o deslocamento mais para a perspectiva keynesiana é muito mais pessimista sobre a capacidade das economias de mercado e, no fundo, provocarem, enfim, favorecerem o pleno emprego. E, por fim, só mais um aspecto que tem a ver com o que é que deve estar nas prioridades dos governos. Estas correntes também se distinguem, umas mais favoráveis a políticas do lado da oferta, mais dirigidas às empresas, desregulamentação, privatização, nomeadamente as perspectivas clássicas e monetaristas, e outras mais preocupadas com o lado da procura. Enfim, é um quadro que eu não quero desenvolver muito mais, mas que, no fundo, chama a atenção que há correntes diferentes, há um pluralismo que eu, pessoalmente, considero que é bastante positivo de discussão de ideias. Agora, o grande debate, monetarismo-keynesianismo. Eu penso que os próximos anos serão muito provavelmente marcados pelo debate entre monetaristas e keynesianos moderados. E por isso, eu, no fundo, o que eu estou a fazer aqui é considerar que há um enquadramento macro que será muito relevante para a micro, enfim, para as questões que já foram levantadas aqui do ponto de vista micro. Aliás, ainda há pouco tempo o professor Vítor Bento chamou a atenção para a importância da análise macro e tem que ser recuperada. Por isso, como eu refiro, as correntes de pensamento mais extremadas, novos clássicos, keynesianos muito radicais, considero que defrontarão dificuldades em ajustar as suas ideias aos factos. Por exemplo, o keynesianismo radical parece-me bastante limitado no seu alcance, desde as crises que já vêm desde a década de 70, com muita inflação, estagflação, e nunca recuperaram bem o seu alcance. Também penso, é a minha posição, que a posição clássica dos novos clássicos confiou excessivamente na autorregulação rápida e eficiente dos mercados, que podemos questionar a partir, sobretudo, da grande crise financeira de 2007-2008. Tal como aconteceu muitas vezes na história das ideias económicas, a confrontação das teorias e dos conceitos com os factos poderão levar, e eu penso que vão levar, os economistas a abandonar ideias mais extremadas. E por isso, provavelmente, o consenso vai se fazer um pouco ao centro. Analisando com algum cuidado aquilo que é hoje em dia a perspectiva monetarista nos seus conceitos fundamentais, o que é que nós podemos dizer? Enfim, é uma linha de pensamento que considera que os mercados, produtos, serviços, capitais, trabalho, tendem naturalmente para o equilíbrio. Por isso há aqui uma confiança de que os mercados conduzem naturalmente a economia para o seu equilíbrio. Admite-se que possam ocorrer alguns desajustamentos, nomeadamente no mercado laboral, em períodos de recessão. Mas, se o mercado estiver a funcionar bem, laboral, os salários nominais acabarão por baixar, levando as empresas a contratar mais pessoas, reequilibrando desta maneira o mercado. E por isso, para os monetaristas, os governos devem apenas garantir a liberalização do mercado de trabalho para facilitar todo este processo de ajustamento entre a oferta e da procura. Há aqui uma ideia muito forte, ligada à perspectiva monetarista, que é os mercados livres nunca afastarão muito a economia do pleno emprego. Não é? Quando eu digo nunca afastarão muito tempo, a economia poderá ficar afastada durante poucos anos do pleno emprego, mas não mais do que isso. E o que é que os monetaristas, dentro da ciência económica, dizem sobre as recessões, as depressões, como é que podem ser ultrapassadas? Bom, desde logo, uma oposição a uma política de estímulos de curto prazo, nomeadamente aqueles que aumentam a procura, o lado da procura da economia. Até porque há aqui uma posição muito vincada na análise monetarista.
é que considera-se que os governos não têm condições para detectar com rigor os ciclos da economia. Há uma espécie de posição um pouco pessimista sobre a capacidade dos governos monitorizarem os ciclos da economia. E mesmo quando os governos adotam estímulos no momento certo, a sua intervenção acaba por ser nociva a médio e longo prazo. Os monetaristas são claramente os economistas do médio e longo prazo, não é? Muito preocupados com o médio e longo prazo. Por exemplo, chamam muitas vezes a atenção para os problemas da inflação, da queda do investimento privado, associadas às medidas que implicam a intervenção do Estado. E por isso existe claramente um pessimismo sobre o Estado gestor do ciclo, não é? Gestor do sistema. Por isso, desde que os mercados funcionem livremente, na perspectiva monetarista, as recessões podem ser ultrapassadas sem demora, em poucos anos, e sem influência negativa sobre o crescimento futuro. Isso não deixará grandes sequelas, desde que os mercados estejam a funcionar livremente. E há aqui um último tópico que eu quero destacar, na visão monetarista, existe uma confiança nas políticas de desregulamentação e de liberalização. São sobretudo políticas do lado da oferta, não é? Por isso, a privatização, desregulamentação, concorrência, medidas estruturais do lado da oferta. Bom, do lado dos keynesianos, e aqui eu vou destacar os keynesianos moderados, porque são aqueles que eu considero que terão, digamos assim, mais relevância. Para os keynesianos moderados, o mecanismo de mercado é verdade que tem uma capacidade para se autoequilibrar, por isso não contestam essa utilidade da economia de mercado, mas os ajustamentos dos mercados são lentos, não é? Por isso podem levar vários anos e não são rápidos, como outras correntes defendem. É por isso, uma economia de mercado pode sofrer níveis de desemprego involuntário elevados durante muitos anos, o que gera sequelas de tipo económico e social. Por isso, para os keynesianos moderados, tudo isto se ajusta lentamente, o desemprego demora muito tempo a desaparecer, só pela autorregulação do mercado, e ficam sequelas importantes do ponto de vista económico e social. Para os keynesianos, os governos têm condições para avaliar os ciclos económicos, uma vez que até eles são lentos, e também têm capacidade para estabilizar os sistemas através de políticas de curto prazo. No entanto, é preciso dizer que, ao contrário da visão mais antiga e mais radical do keynesianismo, os keynesianos moderados defendem uma preservação das políticas de longo prazo. Por isso, uma espécie de articulação entre medidas estruturais do lado da oferta e medidas conjunturais do lado da procura. E por isso é importante gerir tanto o lado das empresas e da oferta, como do lado da procura, dos consumidores e dos investidores. Bem, qual é a receita keynesiana moderada para se ultrapassar uma recessão e uma depressão económica? Os governos devem assumir a responsabilidade de estabilizar e não apenas regular o sistema económico, por isso, claramente mais interventora. Se as crises afetarem o lado da procura da economia, como aliás aconteceu, por exemplo, em 2009 na União Europeia, um pouco pelo mundo inteiro e em Portugal, devem-se adotar então políticas macroeconómicas expansionistas, nessa altura, não é? Em crises do lado da procura. Exemplos, emissão de moeda, por exemplo, foi feito nos Estados Unidos, ou então, eventualmente, mais investimento público. Como as medidas de curto prazo podem prejudicar o sistema a médio e longo prazo, e há um reconhecimento por parte dos keynesianos moderados que, de facto, a médio e longo prazo isto terá um preço a pagar, dívida pública, inflação, queda de investimento privado, estas medidas devem ser revertidas, as medidas keynesianas de curto prazo devem ser revertidas o mais rápido possível, logo que a crise esteja ultrapassada. Por isso, o que é que se pode dizer um pouco de tudo isto? A visão do keynesianismo moderado é uma visão otimista sobre o papel do Estado na economia, vê o Estado como uma entidade que tem essa capacidade, sobretudo ao nível macro, de estabilizar o sistema, mas é também algo pessimista sobre o mecanismo de mercado. Agora, vamos passar da teoria à prática. O que é que se pode efetivamente aplicar? Que ideias destas podem ser aplicadas em Portugal e na União Europeia? E eu começo a fazer um pequeno ponto de situação da economia portuguesa, muito breve. Aliás, ela já foi, enfim, muito bem caracterizada anteriormente, não é? Pelo Ricardo. O que é que nós podemos dizer em termos de ponto de situação? Existem melhorias económicas no passado recente, dos dados de 2014 apontam para isso, mas ainda se detectam fragilidades em vários indicadores económicos e sociais. A recuperação recente do PIB real ainda não compensou as perdas de rendimento registadas desde 2008, no período anterior à grave crise de 2009. E, sobretudo, eu acho que esse aspecto é o mais relevante, e penso que é consensual, Portugal está muito afastado da situação de pleno emprego. A somar a isso, há algumas ameaças de deflação, que, enfim, têm
dividido um pouco os economistas na sua gravidade, mas que contribui um bocadinho mais para a preocupação. Nós poderíamos dizer, assim, numa primeira análise, que toda esta lentidão da recuperação do PIB, do desemprego, do investimento, justificaria aparentemente os argumentos do keynesianismo moderado. Não é? Tudo isto está a ajustar muito devagar, muito longe do pleno emprego, mas a verdade é que as ideias keynesianas têm estado arredadas das políticas governamentais e, por isso, nós podemos perfeitamente e legitimamente colocar a questão: será que é possível e é realista aplicá-las? Não é? Pronto, todo este mecanismo de intervenção keynesiano moderado. E eu aqui apresento dados, enfim, que falam um bocado por si, e os anteriores, eu tive a felicidade de ter uma intervenção do meu colega anterior que expôs muito bem a economia. Eu só destaquei, não quis destacar muitos números, mas de facto destaco aqui a dívida pública em percentagem do PIB nos últimos 5 anos, com valores elevadíssimos, enfim, é uma realidade mais que conhecida, muito acima do valor de 60% que sempre serviu de referência na União Europeia. E a questão que se coloca é como é que se paga uma política keynesiana moderada, não é? Por isso, é possível ou não aplicar as ideias do keynesianismo moderado? Portugal está fortemente condicionado pela elevada dívida pública, como se viu anteriormente, e também, isto é uma dimensão política, também está muito condicionada Portugal está condicionado pelos compromissos que estabeleceu com as instituições da União Europeia, não é? Por isso, os tais compromissos da diminuição do déficit e da dívida. Mas, mesmo que fosse, em tese, possível estimular a curto prazo a procura, políticas de dinamização agizadas pelo Estado, o risco de desequilíbrio da balança de pagamentos seria considerável, não é? Por isso, nomeadamente ao nível do aumento das importações, que reagem logo, em Portugal, no estado atual, reagem logo ao mínimo estímulo do lado da procura. Portugal, como se sabe, perdeu soberania nas políticas fundamentais, nas políticas macroeconómicas fundamentais, na política monetária e cambial, que são hoje em dia essencialmente, enfim, da responsabilidade das instituições europeias, do Banco Central Europeu, e tem também políticas orçamentais e fiscais fortemente limitadas, como sabemos, não é? E por isso, uma conclusão que se pode tirar, penso relativamente sensata, é que nas condições atuais, em Portugal, o keynesianismo moderado parece fora de alcance. Mas outra questão diferente é: será que a abordagem monetarista é a única que se pode considerar realista neste contexto? E aqui eu passaria um pouco para a perspectiva europeia. E a perspectiva europeia penso que é bastante diferente. Na zona euro, nomeadamente, a zona euro tem no seu todo ferramentas para optar entre a abordagem monetarista e a abordagem keynesiana. É como se tivesse sido transferido para o plano europeu o grande debate de ideias e ele não pudesse já ser feito ao nível nacional unicamente, nomeadamente nos países mais vulneráveis. As políticas de curto prazo para combater o desemprego são uma possibilidade real. Elas podem, em tese, na União Europeia, não há nenhuma contraindicação para elas serem feitas. É possível estimular a procura da zona euro através de políticas monetárias, cambiais, orçamentais, mas aí, naturalmente, cabe um papel importante às economias mais ricas, não é? Não são as economias mais pobres e mais vulneráveis que vão assumir essa responsabilidade, nem têm poder para tal. É preciso que as economias mais ricas, os países mais poderosos, assumam essa decisão para depois a zona euro, no seu conjunto, assumir as tais políticas expansivas. No entanto, aquilo que nós podemos observar é que tem predominado ao nível das instituições e dos governos mais influentes uma visão que eu diria essencialmente monetarista, não é? Com uma visão muito de longo prazo, muito do lado da oferta da economia, muito cética em relação às políticas de curto prazo, muito cética em relação à intervenção do Estado. De qualquer maneira, é interessante notar algumas alterações recentes. Por exemplo, o Banco Central Europeu, que se mostra hoje em dia, enfim, disponível para comprar a dívida pública dos países e, sobretudo, que se mostra mais disponível para emitir mais moeda. Um Banco Central Europeu que foi criado muito sob o paradigma monetarista, mas que hoje em dia parece querer incorporar mais ferramentas de tipo keynesiano. Mais parecido, por exemplo, com o Banco Central americano ou com o Banco Central britânico. Por outro lado, a Comissão Europeia também já começou a falar de investimento público, não é? Que foi uma palavra proscrita durante muito tempo, mas a Comissão Europeia, nomeadamente esta última, fala do investimento público, claro, em articulação com o investimento privado, fazem os dois parte, são duas faces da mesma moeda, mas esse discurso já existe, pelo menos no discurso. E por isso algo está a mudar. Há algumas conclusões, não vou, enfim, estender muito mais esta análise, mas há algumas conclusões que eu acho que são importantes desta análise das ideias e da sua aplicabilidade.
Existe, de facto, um pluralismo no campo académico e essa ideia tem que ser salientada. Os economistas não pensam todos da mesma maneira. Há debate. Eu destaquei aqui as principais correntes. Podia ter posto mais. Há os novos clássicos, os monetaristas e os keynesianos. Por exemplo, ainda temos, neste momento, na Grécia, um ministro das Finanças neomarxista. Já é uma corrente muito residual, mas ainda existe. E eu penso que é provável que nos próximos anos o debate entre monetaristas e keynesianos moderados se mantenha bastante vivo. No campo das políticas económicas, quando estas ideias saem da academia e os políticos vão no fundo, absorvê-las, não é? O campo político absorve as ideias, no campo das políticas económicas, este debate, ou eventualmente a sua ausência, penso que irá ter repercussões muito importantes no caminho trilhado pela União Europeia por Portugal e para o bem-estar de todos. E neste plano há algumas questões que eu acho que devem ser colocadas. São questões em aberto. O pluralismo científico que eu identifiquei será efetivamente refletido na diversidade das políticas em Portugal e na União Europeia? Ou seja, vai-se reconhecer politicamente este pluralismo, estas ideias divergentes, esta alternância de ideias? Será possível uma síntese? Será que podemos chegar à conclusão que há uma síntese que é possível estabelecer entre correntes? A alternância política, partidária, pode significar também uma alternância entre a aplicação destas duas correntes de opinião? Ou será que a alternância política e partidária vai, no essencial, se beneficiar sempre uma delas? Outra questão, a predominância de uma abordagem, vamos imaginar que há uma que se torna predominante, ou continua a ser predominante, limita ou estabiliza o potencial de desenvolvimento dos países da União Europeia. Ou seja, se nós tivermos uma abordagem que vai ocorrendo ao longo dos anos, isso estabiliza o potencial, as regras do jogo são conhecidas, ou é demasiado limitativa para as escolhas das sociedades. Eu gostaria de fechar aqui a minha intervenção falando um pouco da ligação, outra vez, entre o económico e o político e da responsabilidade dos economistas no campo político. Eu gostava de relembrar que a União Europeia é um projeto bem-sucedido. Fala-se hoje muito de crise, mas a União Europeia é um projeto bem-sucedido, porque a União Europeia foi criada, enfim, na altura como CE, para pacificar a Europa, não é? Desenvolvê-la, mas pacificá-la. E, para todos os efeitos, não tem havido conflitos, não tem havido guerras, tem havido alguma instabilidade social ultimamente, mas, no essencial, o objetivo está cumprido. Até agora. E isso aconteceu devido à sua capacidade para promover compromissos ao nível político e económico. Muita negociação, muito compromisso. E, em termos políticos, eu gostava de destacar os consensos importantes entre a democracia cristã, democratas cristãos, e a social-democracia. Enfim, o socialismo democrático também, não é? E por isso houve muitos consensos e toda essa pacificação penso que deve em muito a esta possibilidade de consensos entre democracia cristã e social-democracia. Será possível nos próximos anos garantir compromissos também entre ideias e conceitos económicos divergentes para ultrapassar a crise económica e social? Será que se algumas ideias não resultam, haverá capacidade de absorver outras? É uma questão que está em análise. E eu volto, no fundo, a concluir um pouco na mesma linha da minha introdução. Os políticos devem olhar para o potencial de conhecimento e de inovação que está a surgir dentro da ciência económica, devem olhar para aquilo que está a acontecer, para o pluralismo que está a acontecer na ciência económica, mas, talvez mais importantes do que isso, os académicos devem participar ativamente na solução dos problemas, não devem ficar passivos na sua torre de marfim e, sobretudo, devem participar na criação de melhores perspectivas para as novas gerações. Agradeço a vossa atenção.